Ave Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui é continuação, o terceiro vídeo, a loucura, distorções e desespero do Rodrigo Mussolini, né? Por que loucura? Porque para eles nós adoramos a imagem. Simples, cara, cantar um louvor diante da imagem não quer dizer que você está adorando ela. Josué 7,6 prostou diante da imagem, o rosto por terra, ele e o ancião, até a tarde, desde manhã até a tarde. Salmo 95,9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. O tempo do rei Salomão, 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26, o tempo cheio de imagem e escultura. Então é costume do povo de Deus orar diante das imagens, via sacra, não de outro Deus. Deus disse, a minha glória eu não divido com ninguém. Se isso aqui não é idolatria, o que será? O que será? É interessante que quando a Bíblia descreve Israel se perdendo, aquele momento em que Israel apostatou, se perdeu, isso tinha tudo a ver... Agora ele vai fazer um angu, vai misturar imagem pagã do Velho Testamento e querer colocar, agregar nessa atualidade. As imagens Ezequiel 5, se eu não me engano, que vai citar, são animais, são deuses que o sacerdote que se extraviaram colocaram, rejeitando as imagens via sacra, tirando as imagens via sacra e colocando a imagem de Deus, principalmente a imagem do Deus Sol. Eles adoravam o Deus Sol. Para eles é o Santíssimo, etc., sem base nenhuma de escritura. Loucura, ajuda, distorções protestantes. Tudo a ver com a idolatria. Sempre começava na idolatria. Fabricavam imagens, adoravam essas imagens, abandonavam o Senhor. E aí o texto fala então de um rei. Segundo Reis, capítulo 23, fala sobre Josias, num período de apostasia que era o quê? Marcado pela idolatria, pelo culto às imagens. Aí surge um rei, chamado Josias. Vamos ler. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, aquelas imagens que eles tinham em casa, os ídolos e todas as abominações. Deus está dizendo que aquelas imagens eram abominações. Aquelas abominações que se viam na terra de Judá. Ok. Antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor. Olha que coisa, ele descreve que Josias foi abolindo aquelas imagens. Aí ele diz, ninguém havia se convertido a... Imagem do quê? A imagem de Nossa Senhora é imagem do quê? Que era prestado culto de adoração, como por exemplo, segundo Reis, se me falta a palavra, 18:4, olha só. Pera, eu vou ligar para você. Então, voltando aqui o vídeo, ele pega texto, passagem do Velho Testamento, que proibindo imagem de outro Deus e coloca na imagem via sacra. Josué está apostando diante de um Deus, de um ídolo, Josué 7,6. O templo do rei Salomão é cheio de imagem de ídolo, de Deus. Ezequiel 5 ali sim se tornou. Que interessante, ó. Você pega 2 Reis 18:4, ó. Ou 18, segundo Rei 18, ó. No terceiro ano do reinado de Osias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono. E reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chama-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Destruiu os lugares altos e quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau. Desceara, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito por israelitas. Tinha até então queimado incenso diante dela. Chamava Deus até, ó. Aqui você já vê Números 28:9, quando aquela serpente, quando Deus mandou Moisés fazer, quando o povo contemplava, não era um Deus. Levava o povo a Deus. Agora, eles começaram o quê? Prestar culto e ele colocou Neusatã. Colocou o nome da imagem via sacra de um Deus e prestaram o culto e estava adorando. Olha só que interessante. Ezequias puseram sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele entre todos os reis da Judá, tanto entre seus predecessores como entre os seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor.
e nunca se desviou dele, e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Qual que era o único foco de adorar a Deus ali? A Arca da Aliança. O templo do rei Salomão. Que interessante. É simples, cara. Eles tentam agregar a imagem de Deus, Êxodo 20, versículo 3 e 4, a Maria. Mas não tem como provar, é um tiro no pé, cara. A gente provamos de Bíblia que Deus mandou fazer imagem. Que não é adorada, é venerada. Ele descreve que Josias foi abolindo aquelas imagens. Aí ele diz, ninguém havia se convertido a Deus como ele. E olha que coisa, no verso 4 desse mesmo texto, ele começa a purificar o templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, ordenou o quê? Que aos guardas da porta retirassem do templo todos os utensílios que se tinham feitos a Baal, ao ídolo e aos exércitos dos céus, Jerusalém e por aí vai. Estava cheio de imagens dentro do templo. E antes que alguém fala, não, mas... Imagem do quê? De deuses. A imagem do templo rei Salomão, o templo rei Salomão era cheio de imagem via sacra, não imagem de deuses. Tiraram as imagens via sacra e colocaram a imagem de Deus, de outro Deus. É isso que o rei está fazendo, tirando toda a heresia, todo o paganismo e colocando as imagens via sacra. Imagens que te levam a Deus. Vou anotar esse texto aqui, porque esse texto é muito interessante, cara. Vamos voltar um pouco o vídeo dele aqui. Judá. Ok. Antes dele, de Josias, não houve rei. Vamos ver. Apostatou, se perdeu. Isso tinha tudo a ver com idolatria. Sempre começava na idolatria. Fabricavam imagens, adoravam essas imagens, abandonavam o Senhor. E aí o texto fala então de um rei. Segundo Reis, capítulo 23, fala sobre Josias, num período de apostasia que era o quê? Marcado pela idolatria, pelo culto às imagens. Aí surge um rei, chamado Josias. Vamos ler. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, aquelas imagens que eles tinham em casa. Os médios e os feiticeiros. Aqui você já vê o próprio texto em 2 Reis 23, e se você pegar 2 Reis 18:4, foi abolindo, foi tirando todas essas heresias do feiticeiro, dos sacerdotes, pagão, e introduzindo uma imagem via sacra. Como, por exemplo, a imagem da Arca da Aliança, que é a prefiguração de Nossa Senhora, a nova Arca da Aliança, que nós oramos junto com a nova Arca da Aliança, pastor Mocelin. Você está tirando o texto, contando da história daquela época que entrou o culto pagão, querendo comparar com essa atualidade. Tem diferença. As imagens daquela época, segundo Reis 23, era a imagem de deuses. Tanto que foi tirado até os feiticeiros. Os adivinhos. E interessante, e nós oramos junto com Maria. Que não é um ídolo, que não é a deusa, que não é imagem de outros deuses. Simples. Você é louco, cara. Que distorções monstra. Segundo Reis. Olha só. A escritura, cara, não deixa brecha nenhuma. O rei convocou sua presença, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, que pequeno e grande.
leu então diante dela o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. Cara, você vai ler aqui, você vai ver o contexto todinho, cara. Ao 11, ó. Fez desaparecer também, olha só, 10. Profanou também Toflete no vale de Ben-Enon, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, em honra de Maloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Entrando no templo do Senhor, junto com pavilhões do eunuco Natã, Meleque e no recinto, e queimou os carros do sol. Olha esse cara aqui, o 23, ó. Você vê a comitiva ali de sacerdote que guardava aliança, etc. Tirou todo o paganismo, porque entrou ali no templo as imagens pagãs. Que não era mais a imagem via sacra. Ezequiel 41, ou 17 ao 26, ou 1 Reis 22, 35. Introduziram deuses. Maloque. Você cata o texto todo, você vai ver o contexto. Que os caras querem agregar hoje nessa atualidade, cara. Essa mentira, essa falange protestante, esse desespero, cara. Se você não acredita, vou encerrar esse vídeo aqui porque não tem como, cara. É muito vídeo, tem que fazer mesmo, cara. Se você não acredita nas imagens via sacra, problema seu, cara. O templo é cheio de imagem. Simples. O povo vai se corromper, se afasta da aliança de Deus e vai se ajuntar com o povo pagão e traz sua cultura para o templo. Seus deuses. E rejeitando as imagens via sacra. E Deus usa sempre alguém para colocar a casa em ordem. Que interessante, né? Talvez Deus está usando vocês para falar para nós que nós somos adoradores de imagem. Tá na Bíblia. Meu querido. Seus fundadores, a luterana é cheia de imagem. Os cristãos ali, protestantes ali, que se apartaram do magistério, os seus fundadores acreditavam. Então, não venham com essa história, catar texto distorcido para perseguir a igreja. É simples, cara. Cristo passeou no templo do rei Salomão, não falou nada. João 10, 22, 23. Se tivesse lá em Ezequiel 5 ali, aquelas imagens de animal, aquela profanação, aí Cristo ia chutar o pau da barraca. Ia condenar, ia... O que ele condenou? O comércio. Ó, a bufunfa entrando, que vocês protestantes vendem óleo ungido, foram ungida, feijão ungido, a chave, a chave lá da, sei lá o que é Universal, tem a campanha lá do pacto. Isso sim é uma idolatria. Colocando sua confiança numa chave, numa fronha, num óleo ungido e etc, etc. Isso aí você não fala, né? Claro, agrega seu bolso, agrega esses pastores ficar ricos. Aí sim, aí pode, né? Simples, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Essa é a resposta a essas distorções protestantes. Para finalizar aqui, ó, Ezequiel, vemos lá em Ezequiel 5 a profanação do templo. Agora vemos como Ezequiel vai falar como era esse templo. Ezequiel 41, olha só, 20, ó. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Ezequiel 23, ó, 41, 23. O templo e o santo do santo tinha cada uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins, palmas era figurada nas portas do templo. Na fachada, no vestíbulo e no exterior havia um anteparo de madeira. Então, meu, não tem como, cara. Salve Maria, essa é a resposta. Vou chamar de doutor, cara, porque os caras eles é mais inteligente que o magistério. Salve Maria.